caráter de forma alguma poderia ser divulgado. Que foi o caso da Ana Hickman, que ela me processou, me acusando de injúria, de difamação. Porque pra quem lembra, né, lá atrás, inclusive tem uns prints depois, né, que eu conversava muito com a Ana Hickman pelo direct, né, e eu sempre deixei muito claro pra Ana Hickman que eu estava do lado dela, né. Mas quando eu comecei a perceber que o que ela estava fazendo era publicidade, né? Porque ela estava favorecendo alguns veículos e deixando os outros jornalistas sem respostas, né? Então, quando eu comecei a perceber que ela estava fazendo publicidade com essa história, eu falei, então agora chegou a hora de apurar melhor isso. E eu comecei a perceber que o Alexandre Correia não era tão vilão, né, da forma como ela estava dizendo. E ela resolveu me processar por calúnia, por defamação, por difamação, por injúria. Só que a doutora Lívia Passarelli, junto com a doutora Thaís, eu já vou falar o teu nome, doutora. Eu vou ver aqui que o seu sobrenome fugiu. Mas a doutora Lívia Passarelli fez um trabalho e uma defesa incrível nesse processo. E a gente tem que dar a César o que é de César. E saiu, inclusive, saiu a sentença que eu ganhei, né, o processo contra a Ana Hickman, tá? O Tribunal de Justiça, e ela me processou civilmente e criminalmente. Então, ou seja, aí perdeu o processo. Tá, Ana, eu só vou te dizer uma coisa. Você sabe o quanto eu te defendi. Você sabe o quanto eu arregacei, inclusive, na época, e o quanto eu fiquei do teu lado. Inclusive, nos encontramos no estúdio lá da Record, e você veio me agradecer, inclusive, por eu estar de mãos dadas com você. Mas quando eu comecei a perceber que a publicidade que estava fazendo favorecia só uma parte da imprensa e a outra ficava a ver navios, eu falei, isso não é justo. Isso não é justo o que está acontecendo. E eu comecei a procurar a tua assessoria, e todo mundo dizendo que não ia se pronunciar. Algumas questões a sua assessoria me passou, nós sabemos disso, né, que isso é um outro rolê. E aí você sabe exatamente tudo, mas tudo que eu fiquei do teu lado desde o início, que depois eu vou mostrar os prints pra vocês também, tá? Da minha conversa com a Ana Hickman, tá? Olha, trata-se de queixa-crime ajuizada por Ana Lúcia Hickman contra Luiz Felipe de Campos Mundim Sodjo, ok? Imputando a este a prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação nos termos dos artigos 138, 139 e 140, no artigo 141, inciso 3, todos do Código Penal. Requereu ainda a concessão de medida cautelar consistente na remoção da rede mundial de computadores do conteúdo audiovisual objeto desta queixa-crime. Eu não vou ler toda a decisão, porque a decisão é muito longa, tá? Mas vamos pro segundo. Com a localização do querelado, foi realizada a audiência preliminar, a qual restou infrutífera. Adviu manifestações do Ministério Público opinando pelo recebimento da queixa-crime por entender estarem preenchidos os requisitos formais dos artigos 30 e 41 do CPP, bem como haver justa causa para o prosseguimento da ação penal privada. E, em síntese, o relatório do essencial fundamento e decido. A presente queixa-crime merece ser rejeitada por clara ofensa ao princípio da indivisibilidade previstas no artigo 48 e 49, ambos do Código Processo Penal. Não obstante os judícios argumentos trazidos pelo Ministério Público, considerando o conteúdo do vídeo constante no link página 2, especificamente a partir da minutagem 1347, restou evidenciado que outra interlocutora convidada, Julie, teria proferido declarações de natureza semelhantes àquela atribuída às falas do querelado.
Então, ou seja, ela me processou porque no dia que a Julie Milk esteve aqui no programa, nós abrimos o caso. Então, ou seja, eu ganhei o processo, eu não vou ler toda a sentença, mas, ou seja, eu não abri a minha boca. Quem abriu a boca, quem falou foi a Julie, que também simplesmente falou assim, isso na minha concepção, isso é uma prática de estelionato, no qual ela falava, a gente estava discutindo aqui no programa se ela havia ou não falsificado as assinaturas, tá? E a Julie falou, aí eu perguntei, mas isso é estelionato, né? Ela falou assim, é estelionato. Eu não falei absolutamente nada e nós estávamos trabalhando com a possibilidade da dúvida, mas ela foi lá e processou e seguiu em segredo de justiça, e a sentença do juiz, do doutor, que eu acho que foi muito coerente, inclusive, o juiz aqui, ó, Marcos Vieira de Moraes, juiz de direito, que foi o juiz. Excelência, muitíssimo obrigado pelo senhor ter checado, ter avaliado e ter tido realmente todo o respeito que a gente deve ter, inclusive com a imprensa.